era um teste. Beijo. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos amar, nos tolerar de vez em quando e continuar conosco até o final. Muito obrigado de todo o coração. Um abraço ao Denis, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que nos coloca e nos tira do ar. Um abraço a todos os gaudérios dessa querência amada. 20 de setembro está chegando, feriado no Rio Grande do Sul. Um abração a todos os de Santa Catarina, Grande Florianópolis, que nos ouve, ligadíssimos na Rádio Sada Brasil FM, São Paulo também. Um abraço para esse pessoal, todos os irmãos em Cristo, todos os ouvintes da Sada Brasil em São Paulo, Juiz de Fora, Minerada, gente boa. Lá no Rio de Janeiro tinha um refrigerante chamado Mineirinho, né? Melhor que a Fanta Uva. Lembra, Bispo João? Café, refrigerante muito bom. Aí a gente está falando para essa minerada lá. Um abração. Juiz de Fora, o pessoal é mais carioca do que mineiro, né? É isso. Lá é tudo flamenguista também. Um abraço. O sotaque é carioca e é todo mundo Flamengo, né? É todo mundo Flamengo, né? Aliás, saiu a pesquisa aí da maior torcida do Brasil. Continuamos em primeiro lugar, disparado. Isso já é rotina, né? De novo, o time eleito mais querido do Brasil por todos ainda, né? Também essa frase, o mais querido do Brasil, José Carlos Araújo, lembra? Que era Fluminense. É o maior índice de aprovação e o maior índice de rejeição do Brasil. Então. E ele é fluminense, tem que falar essa frase toda vez que o Flamengo joga até hoje. Ele está na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, né? Um abração aos cariocas, meus amigos, irmãos em Cristo que também nos ouvem no Rio de Janeiro, e a todos do YouTube. Eu sou Kennedy Prado, pastor flamenguista, carioca, né? Aprendi a nadar na Ilha do Governador e vamos continuar juntos aqui até às 9 horas da manhã. Bem-vindo, Bispo Hugo e Bispo Robson. Shalom, shalom, shalom. O programa começou em baixa hoje, né? Falando dessas coisas feias aí, essas coisas ruins que o Brasil apresenta. Brasil é terra do carnaval, Brasil é terra disso, Brasil é terra de Flamengo. Pois é, tudo igual. Tem a ver uma coisa... Fluminense para dar uma arejada nisso tudo aí, um flusão na parada. O que tem a ver o carnaval com o Flamengo, rapaz? Falei só que... Ele ia ter um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. A melhor coisa que saiu do Fluminense foi o Flamengo, né? O filho é melhor que o pai, né? O Fluminense teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Não, o Flamengo ia ter um problema, porque não ia ter Pedro, não ia ter Gerson, não ia ter o Ayrton. Tudo flamenguista, tudo flamenguista. Tudo saído lá de Xerém. Tudo de Xerém. De Xerém. O sonho dela é profissionalizar e ir para o Flamengo, né, cara? Bom dia, Robson. Opa, Robson. Shalom. Shalom, shalom a todos. Os que nos ouvem aí no Café com Maná. Sextou, né? Hoje, sextou. Logo, logo, final de semana, cultos abençoados. Mais um momento que a gente vai ter a oportunidade de reunir com o povo de Deus. Para nós, maravilhoso. Bispo Robson não entra nessa bola dividida aqui entre nós. Não, né? Essas conversas... Jogava vôlei, jogador de vôlei, né? Já estou levantando a bola aqui, ó. Tá vendo? Para você cortar aqui. Aí, ó. Vamos lá então, gente. Então tá, hoje é com o nosso bispo filósofo, né? É engenheiro de TI, eu acho, e filósofo, né? Fazendo... Tem nada a ver uma coisa com a outra, né, bispo? Sair do TI, tem, né? de sistema para filosofia, né? Não, eu comecei com eletrônica. No colégio técnico eu fiz eletrônica, depois eu fiz um pouquinho, não cheguei a concluir, não, engenharia. Depois fui para sistemas de informação, me formei pela Federal de São Carlos e estou agora fazendo filosofia. É tudo extremo, né? Vamos lá. Vamos embora, né? Mas o assunto é mundo espiritual, não vamos continuar o assunto de mundo espiritual. Ontem rendeu muito, né? A gente conseguiu
enfim, né, falar um pouquinho sobre realidades do mundo espiritual, mas eu entendo que hoje a gente pode pegar a própria Bíblia para mostrar que nós estamos tão fora assim, né? Não foi tanta loucura o que foi falado ontem, né? O Mário falou que entrou no mundo espiritual e teve experiências espirituais, né? Gota de sangue, enfim, lutas espirituais. O Paulo Renato, que, né, também teve, né? Ele mencionou uma ministração. Isso acontecia há muito tempo atrás, né? Hoje eu não sei como é que está isso. Eu cheguei a ver isso, né? Que é ministração com anjos. Então, uma equipe preparada, pessoas que têm um dom que a gente chama de discernimento de espírito, que é o dom de visão. Ele vê o mundo espiritual, ele vai conduzindo aquela pessoa, vai ministrando aquela pessoa. E isso, pelo menos no passado era assim, né? Era um tipo de ministração que abria os olhos espirituais de alguns, né? Permitia, né, que a pessoa tivesse uma sensibilidade espiritual para certas coisas. Só que quando a gente fala dessas coisas, ainda mais rádio, canal do YouTube, para quem está nos ouvindo, a gente tem um público provavelmente, né, amplo. Nós temos aqui tradicionais, pentecostais, talvez céticos que nos ouvem também, pessoas, né, conservadoras que nos ouvem, que tem uma percepção, uma interpretação das coisas muito diferente. Um vê de uma maneira, o outro vê de outra. Então eu acho que é importante pegar a Bíblia agora, né? E a gente colocar esses assuntos bem pautados na palavra. Então eu queria ouvir de vocês primeiro, o que vocês podem falar dessas experiências espirituais. Começar com o Bispo João, depois o Bispo Hugo, aí o Pastor Kennedy. Eu vou passar aí para o Pastor Kennedy, que eu estou aqui numa redação aqui. Fala, Kennedy. Tá bom. Eu quero ler, então, 2 Reis 6, tá? 15. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu que um exército com cavalos tinha cercado a cidade, então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temais, mas são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é uma das passagens que deixa bem evidente o mundo espiritual que nós não vemos com os olhos naturais. No primeiro versículo que eu li, que é o versículo 15, ele viu cavalos naturais, normais. Ele viu homens em cima desses cavalos, um exército se preparando para o ataque. Ele vai até o profeta, certo? O profeta falou: não tenha medo, o que você viu é realidade, é verdade, é real. Mas agora eu vou orar. Aí o profeta orou e pediu para que os seus olhos fossem abertos. Mas ele estava de olhos abertos. Mas ele não estava desses olhos que nos dá vista, né? É o que nós vemos. Ele orou pela visão. Visão é aquilo que nós não vemos, certo? Abra os olhos para que veja. Aí ele viu o outro lado. Ele viu o mundo espiritual, podemos chamar de mundo paralelo, não sei, talvez. Mas ele olhou ali, os seus olhos foram abertos e ele viu que os cavalos, já viam cavalos e carros de fogo. Então, essa passagem nos ensina que sim, há um mundo que nós vemos com os olhos naturais, certo? E há um mundo que nós só enxergamos com os olhos espirituais. Certo? Por isso que quando nós vemos ou ouvimos, certo? E deixamos isso entrar em nosso coração, nosso primeiro sentimento é de medo, a nossa primeira reação é de medo. Você se vê cercado por um inimigo muito mais forte, foi natural que ele tivesse medo. Mas quando os nossos olhos são abertos, aí entra a fé, né? O dom da fé. E a fé, ela te dá ousadia,
ela dá intrepidez, a fé te dá uma coragem sobre-humana, sobrenatural, né? Você vê que muitas vezes maiores são os que estão conosco, certo? Do que aqueles que estão com os inimigos. Maiores são os que estão ao nosso lado. Aí você vê os anjos, você vê a glória de Deus, você vê o poder de Deus, que você não tem. É interessante, eu acho que a passagem espiritual que chama muito a atenção da gente é a passagem de Daniel, capítulo 10, né? Quando ele estava intercedendo por Israel, clamando por Israel, e ele teve uma visão que os homens que estavam com ele não tiveram, só ele, só eu vi, ele disse. Os homens que estavam comigo não viram, não perceberam. Então, essa condição de olhos abertos não é para todos, nem todos veem. E essa passagem de Daniel, capítulo 10, revela isso. E veio a influência dos céus, veio a presença de Deus, né, por meio daquele anjo. O anjo fala com ele, né, ministra na vida dele, fala e fortalece Daniel e revela para ele que é uma luta, é uma guerra espiritual. Ele diz, eu fui resistido desde o princípio do dia que você começou a orar. Ele estava em jejum de 21 dias, e diz ali, desde o princípio eu vim, mas ele foi resistido, né? Ele foi resistido pelo império das trevas. Ele chama de príncipe, né? Ele chama de príncipe do reino da Pérsia, as entidades que o resistiram, né? Príncipe da Pérsia. E agora, o interessante é que Daniel fica fraco, cai pela presença do anjo, né? A presença do anjo era tão forte, a presença celestial, que ele não aguenta ficar em pé, ele fica prostrado, fraco. E ele é fortalecido pelo próprio anjo. E o anjo fala sobre essa realidade espiritual, né, que existe, que, como disse o Kennedy aí, se ela você pode chamar de paralela, né, outra dimensão, como o João falou no programa de ontem, é uma realidade. Agora, a gente que convive, né, com a fé e com o ministério, vira e mexe, você entra em contato com situações onde as pessoas ficam com um comportamento diferente, né? Antes de ontem, nós tivemos um culto na Zona Norte, especial, quarta-feira, um culto de cura. O pastor Roberto esteve aqui com a gente. Ele já esteve aí em Criciúma, Kennedy? Já, né? E hora por cura? Cura. Fizemos um culto especial aqui, impressionante. Lotou a igreja. Impressionante. Cheia. E ali no meio, eu estava ali observando, né, o pastor Roberto ministrar nas pessoas, e eu vi uma situação ali de uma pessoa com comportamento, aquele comportamento típico de quem está possesso, né? E uma senhora com voz de homem, né, falando em voz grossa, aquela coisa estranha, né, que são os fenômenos sobrenaturais, né, que a gente convive isso no dia a dia. E engraçado, aí depois que eu estava pensando racionalmente, uma mulher com voz de homem, por que a gente não acha aquilo esquisito? Por que a gente não faz uma reação de estranheza? Para a gente é tudo normal. Para nós evangélicos, uma mulher com voz de homem, falando grosso e falando que é uma entidade, etc. E a gente ali orando, né, repreendendo, e aquela pessoa ouve o nome de Jesus e em segundos, fração de segundo, ela volta ao normal. Volta a ser uma pessoa normal, liberta, né? E esses são os fenômenos que nós convivemos no dia a dia, né? E Jesus mesmo, em várias situações, né, espirituais, ele expulsou demônios. Então, nós percebemos essa luta, essa guerra, esse conflito entre luz e trevas, né? Então, eu creio que é uma realidade para que aqueles que estão imersos nessa vida ministerial. Nós que vivemos a vida ministerial, nós nos deparamos com isso o tempo todo, né? O tempo todo. O Robson tem muitas experiências, né? Experiências assim tremendas com guerra espiritual. Ele tem líderes dele que têm olhos abertos, e o Robson pode depois contar algumas experiências para a gente. Mas diga lá, João.
E essa expressão, olhos abertos, é uma expressão que a Bíblia, Balaão usa, né? Embora fosse um profeta corrupto, né? Mas ele era um profeta, interessante isso, né? Apesar dele não ter um caráter correto, ele tinha esse dom, né? Tinha os olhos abertos, né? Em Números 24, quando ele vai fazer, ele é chamado para amaldiçoar Israel, né? E não consegue, né? E quando ele vai proferir, né, as mensagens, as profecias que Deus é esperado dele, né, ele não profere a maldição que ele foi contratado para proferir, porque Deus, o Espírito Santo, não permite, né? Mas ele fala a palavra de Balaão, filho de Beor, aquele que tem os olhos abertos, né? Quer dizer, ele vê além da cortina do mundo material, né? E algumas pessoas têm realmente esse dom, né? De perceberem. E é interessante como a Bíblia trata essas situações de uma forma normal, né? Quando o jumento fala, quando o anjo aparece diante de Balaão. Essa passagem relativa a Balaão é cheia dessa interseção, né, da realidade sobrenatural com a realidade física. E a Bíblia não... Eu acho muito interessante a maneira como a Bíblia narra isso. A Bíblia narra num contínuo, sem dar nenhuma explicação. Apareceu o anjo e pronto. E apareceu, o jumento falou com voz de homem... a Bíblia não explica, porque a narrativa prossegue como se nada tivesse acontecido, né? Como se fosse normal isso. Algumas pessoas vão perceber a existência da realidade sobrenatural, outras não, né? Mas todos podemos crer, né? Uns vão ver, né? Uns vão ter esse privilégio de constatar, né? Com os olhos, com os seus sentidos, né? Com os seus próprios sentidos, vão perceber essa realidade que nós não vemos, né? E nós também deparamos com isso na nossa caminhada cristã, né? Quando a gente expulsa um demônio, todo pastor, é muito difícil um pastor que não vai ter que expulsar um demônio, né? Porque é algo que acontece, está cada vez mais raro disso acontecer nas igrejas, mas ainda acontece, né? Dependendo da igreja, acontece com muita frequência, dependendo do tipo de frequência que uma igreja tem, né? É claro que uma pessoa numa igreja que é mais de classe média alta, acontece também, mas é muito mais difícil, porque as pessoas têm pouco envolvimento com esse mundo sobrenatural, né? As pessoas não se envolvem muito com isso e chegam na igreja sem esse comprometimento, né? Quando as pessoas chegam muito comprometidas espiritualmente, é que elas vão manifestar. A gente percebe que a possessão, né, é uma realidade que está muito conectada a esses vínculos espirituais que a pessoa faz, né? Essas janelas que a pessoa abre na sua vida, né? Quando a pessoa não tem essas experiências prévias, dificilmente ela vai ter uma experiência maligna na sua vida dessa forma. É isso. Essa expressão olhos abertos, que fala de Balaão, é interessante a reputação de Balaão também, né? Quem ele amaldiçoa, está amaldiçoado. Quem ele abençoa, abençoado. E outra coisa que me chama muito a atenção sobre Balaão é que se ele fosse um qualquer, não haveria preocupação com ele. Mas Deus fala com ele, é fato, porque foi Deus que diz para ele não ir. Aí ele insiste, a gente conhece a história, ele vai, porque Deus aí acaba permitindo, e um anjo vem para interferir nessa questão, para não permitir que ele falasse qualquer coisa. Ele podia ter perdido a vida. A intervenção espiritual poderia ter tirado a vida de Balaão. O anjo veio com a espada desembainhada para isso. É uma coisa assim, da manifestação do mundo espiritual na realidade física, né? Exatamente isso. E o dom dando reputação, autoridade. Então é muito importante. Eu vejo que dons, eles nos ajudam muito. Como o Bispo Hugo disse, eu tenho diversas experiências, porque aqui o meu pessoal, nós buscamos, né, no passado
passado recente, né? Buscamos muito, e eu tenho um grupo aqui que tem esse dom de visão aberta, e visão aberta, eu vou classificar esse dom como um nível alto de dons, porque tem pessoas que têm uma percepção só. Ele tem uma impressão, é uma imagem muito fraca na mente, às vezes no coração, ele ouve um sussurro, ele não ouve bem uma voz clara. Eu penso que os dons eles se manifestam em níveis, nível muito alto, nível baixo. Então eu classifico dessa maneira, pela experiência que eu tenho lidando com isso. Eu particularmente não tenho esse dom, eu já vi uma vez só e nunca mais vi, quando criança. Eu vi era um ser espiritual na sala, mas isso quando criança. Agora, né, como pastor e tudo, eu nunca vi. Realmente eu não vi. Mas eu tenho pessoas que viram. Então tem experiências, por exemplo, assim, eu indo para uma outra cidade com alguém que tem o dom de visão aberta, eu ia pregar numa outra igreja e apareceu uma entidade, assim, na hora que cruza a fronteira de uma cidade para outra, ameaçando, falando, e a pessoa que tem o dom ouvindo, dizendo, o que você está fazendo aqui? Essa cidade é minha. Coisas assim, tá? Mostrando que fronteiras de cidades existem, né, questão de territórios e forças espirituais que dominam certos territórios e que se opõem mesmo quando a gente vai pregar o evangelho. Aqui em Jandira, na cidade onde a igreja nossa está estabelecida, a gente já ungiu, acho que, se duvidar, todas as ruas, tá? Teve uma época que o Conselho de Pastores aqui, a gente fez um movimento de ungir certos lugares, né, principalmente encruzilhadas. E eu entrei numa rua, num bairro aqui, com uma pessoa com visão aberta, que eu já tinha ungido essa rua por um outro motivo no passado. E quando eu entrei na rua, a pessoa de visão aberta ficou olhando para um lado, olhando para o outro, e eu orando naquela rua, declarando ali a bênção, declarando palavras de bênção e tudo mais. Quando eu saí da rua, ele falou assim, eu não entendi. Eu falei, por que você não entendeu? Eu vi os seres espirituais, os demônios aqui, gritando, de novo não. É porque eu já tinha passado ali. Então, a gente não tem ideia do que é a reação do mundo espiritual na nossa caminhada de fé. O que as nossas palavras produzem no mundo espiritual. Quando a Bíblia fala assim, né, Deus falando para Moisés, né, Moisés e Arão, é desse jeito, assim vocês vão abençoar o meu povo, Deus falando em Números, né? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o vosso rosto e vos dê a paz. Aí termina a bênção sacerdotal Deus dizendo para Moisés, né? É dessa maneira, quer dizer, palavras, né? Dessa maneira, que vocês vão colocar a minha reputação, o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. Nome é reputação. Então, palavras, o impacto das palavras. Agora, eu não sei a visão de vocês e as experiências. O que eu vejo? Palavras mexem com o mundo espiritual, e quem vê o impacto dessas palavras, aí entra orações, que são palavras, né? Declarações, que são palavras, que são muito importantes. Né? Quando o Kennedy brincou, né, da esposa que está limpando a casa, né, fazendo a faxina na casa, na verdade são palavras, né, que você está declarando sobre aquela casa, seja para bênção, seja para liberar a casa, seja confrontando alguma força espiritual. É assim que eu vejo, viu, Kennedy? Mas eu deixo para cada um. Viu, Robson? Nós tivemos uma experiência aqui, Kennedy, muito interessante aqui no pátio da minha casa. A minha casa, nós moramos aqui num condomínio aqui na Zona Norte de São Paulo, e tem uma área grande aqui, uma área bem legal, assim, a casa e uma área separada. E o Daniel sempre traz os discípulos dele aqui, né? Ele traz os discípulos, ele faz comunhão aqui. E numa dessas comunhões, né, eles brincam, ficam brincando, e eles conversam e jogam jogos. E numa dessas eles foram tirando fotos, né? E numa dessas fotos, olha que loucura, né? Aparece a foto de uma figura esquisitíssima no meio deles. E eu estava tentando achar essa foto aqui, mas não estou achando, não. Eles mandaram para mim, porque o meu celular foi roubado,
Eu acho que eu perdi essa foto quando roubaram meu celular, né? Já faz uns 2 anos atrás. E saiu a foto de um ser espiritual que acredito em vocês ou não. Eu fiquei espantado, né? Porque estava sentado, né? Literalmente sentado na comunhão dos meninos ali, né? E havia alguns meninos que eram incrédulos, né? Que estavam no grupo, que não frequentavam a igreja. Eles ganham gente assim, né? Convidam amigos e vêm nessas comunhões dele. E é interessante demais, viu? Uma entidade feia pra caramba, né? Bicho, mas parecia uma pessoa que não estava na festa e foi flagrado na foto. Como é que explica um trem desse, hein? Como é que explica isso? Então, eu não sei explicar, mas olha só que interessante isso que você está falando. Tem uma discípula, eu perguntei para ela assim, cadê o seu esposo? Aí ela falou assim, pastor, meu esposo está esfriando na fé. Está esfriando. E eu não parei de orar para ele ver os anjos. Agora eu quero que ele veja os demônios. Aí eu falei assim, por quê? Porque aí eu sei que ele vai voltar. Ele precisa ver. Ele não acredita, ele tem que ver que é real. Mas ela falou sério, ela falou com uma convicção, né? Que eu fiquei olhando e falei, será que ela sabe o que ela está falando? Né? Será que ela tem noção do que ela está dizendo ou ela está falando isso? E eu conversando com ela, ela falou, ela tem a exata noção e ela ora por ele, ela ora para ele se fortalecer na fé, né, ficar mais firme em Cristo, e ela ora assim, Deus, todo dia ela ora. Ela fala, Senhor, mostra para ele o mundo espiritual, abre os olhos dele. Ela falou, ele já teve experiências na igreja com anjos, com a glória de Deus, com a presença de Deus. E ela tem essa certeza, né? Ele precisa ver essa foto, sabe? Ele precisa, é o tipo de pessoa, e realmente existem pessoas assim, né? Que a fé é ativada quando vê as trevas, né? Então, é verdade, eu não sei explicar, bispo, mas isso mexe realmente com a gente, né? E eu sei que vai acontecer. Qualquer dia desse, esse rapaz vai me procurar apavorado. Ele vai sonhar, vai ver, os olhos dele vão abrir, alguma coisa vai acontecer. Eu vou contar aqui no ar, em breve, quando isso vai acontecer. Né? Uma vez, quando eu estava no início do ministério, eu morava em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu estava começando a cuidar de um grupo, né, que ia acabar virando a igreja de São Leopoldo. Né? E aí uma pessoa que estava nesse grupo, uma moça, que tinha um filho já... Moça não, né? Já era uma senhora, tinha um filho adulto que era muito metido com feitiçaria, né? Ela até me falou do cara. Né? Aí um dia ela me liga à noite. Olha, meu filho está aqui muito ruim, você vem aqui e tal, né? Fui eu e um discípulo, né? Para ver como é. Cara, eu cheguei lá, o cara estava muito esquisito, todo dobrado, todo estranho, sabe? E aí eu comecei a repreender, né? Orar com ele para expulsar o demônio, né? Sabe o que o demônio falava para mim assim? Você nunca pegou um desse tamanho aqui, né? Você nunca pegou um assim, né? E ria de mim, cara. E eu falava, em nome de Jesus, sai. Eu falei, você é muito fraquinho, ele falava para mim. Rapaz, e eu repreendia, e aí eu falei pro meu discípulo, vamos louvar a Deus. Sabe que ele falava? Vamos louvar. Ele ficava todo assim, vamos lá, vamos louvar. Rapaz, eu não sabia mais o que fazer, você acredita que eu estava perdendo a voz, cara? De tanto que tentava e não conseguia. Eu falei, vou desistir, não vou conseguir tirar esse demônio aqui. Aí não sei, você vê como são as coisas interessantes, né? Olha como as coisas são. Eu não vou conseguir expulsar esse demônio, pô. Né? Aí eu olhei pro Igor, né? Que era que estava lá comigo, né? E eu falei assim, e agora, né? Aí ele começou a zombar de mim, e agora você vai embora, agora você vai ter que ir embora. Ele falava rindo de mim, cara. Aí eu não sei por quê, eu falei assim para ele, você tá rindo, mas você perdeu na cruz, né?
Rapaz, parece que aquilo foi uma bomba no bicho. Assim. Ele pulou assim, falou, não perdi. Aí eu percebi, né, que ele foi atingido. Você perdeu na cruz. Não perdi! Aí o Igor animou, né? Botou a mão na cabeça do cara e falou, derrotado! Rapaz, aí o bicho urrava. Olha só, cara. O bicho urrava porque a gente falou que ele perdeu na cruz. Aí o Igor, derrotado! O bicho saiu, cara. Um milagre, né? Que eu já tinha desistido, já ia embora para casa. E saiu. Aí o cara falou, depois o cara começou a conversar, cara, conosco, assim. Ele falou, não, era uma coisa muito grande. Ele falou assim, eu briguei com o Rottweiler quando estava vindo aqui para casa, briguei com um cachorro, né? O nível de possessão, cara, eu nunca tinha visto aquilo, nunca enfrentei mesmo daquele tamanho, eu acho que não sei se... mesmo depois que eu me tornei pastor, bispo, não me lembro de uma experiência como aquela, sabe? Cara, o bicho, você faz tudo, ele não dá a menor importância para você. Você pode repreender, você pode fazer o que for, não sai, não te dá a menor bola, cara. Aí eu passei por isso também, viu, Bispo João? Só Deus para tirar. Só Deus, quando você já desistiu, quando você entregou as forças, aí Deus pode fazer. Entendeu? Igualzinho, passei. Só que assim, a pessoa era uma pessoa que... meu pastor auxiliar, ele é parente do pastor auxiliar. E essa pessoa, ela vivia de tempos em tempos na praça. Ela ficava como indigente na praça. De tempos em tempos. Ela melhorava, voltava para a igreja, aí ficava um pouquinho entre família, depois dava, sei lá, acontecia alguma coisa, ele voltava para a praça e ficava com os indigentes. E ficava muito tempo, né, mendigando na rua. E aí aconteceu um fato de eu pegar essa pessoa e foi igualzinho, e zombava, e ria, e aquela coisa de deixar a gente irritada, e você grita, e você levanta a mão, e pega o óleo, e põe a mão na cabeça, e manda embora, aí ele volta e dá risada. Eu fiquei tão irritado com aquilo, eu dei uma ligada pro pastor Diógenes, lá de Santa Bárbara, bispo, isso é no começo do ministério, e eu falei, tô com um problemão aí, vou pegar o carro e vou levar essa pessoa agora para ir. Viajei 2 horas com o rapaz, peguei mais 2, fui parar lá em Santa Bárbara do Oeste. O pior que é assim, o pastor Diógenes, ele é calmo, né? Aí ele falou assim, eu vou te ensinar como é que funciona isso aqui. Aí ele pôs o cara sentado, chamou a filha que tinha o dom, ela tinha esse dom de visão aberta. A filha começou a contar toda a história do rapaz, sem o rapaz falar nada. Ele é filho de feiticeira, foi oferecido desde criança, a placenta, a mãe ofereceu para o feiticeiro, e hoje ele é uma moeda de troca. Começou a falar um monte de coisa e tal. Quando atingiu tudo que precisava atingir, desligando aquelas, vamos dizer assim, aqueles fatos, aquelas questões do passado sobre a vida da pessoa, acabou. E não fez um barulho ali com o pastor Jorge. Nem nada, sentado quietinho. Ele falou, não vai fazer um barulho, você vai ver só. Né? Não vai ter uma arruaça aqui. E de fato, e foi liberto. Cara, que mistério. Que coisa, hein? Esse Diógenes, então, Diógenes tem história que você... Tem história, viu? O Diógenes me conta uma coisa muito engraçada, né? Ele estava expulsando um demônio, aí ele falou, Anjo, amarra ele ali naquele poste aí na entrada de casa. Aí ele falou, deixa ele amarrado ali. E a pessoa ficou ali, ele começou a libertar a pessoa, e diz ele que o demônio estava amarrado. Aí chega essa filha dele, chega da rua para almoçar. Chega, passa e fala assim, pai, o que é aquele demônio que está amarrado ali? Né? Por que você deixa... Sério, Essa família é muito, muito doida, cara, muito doida. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma vez, não sei se o Bispo João vai lembrar disso, né? A gente estava lá em Porto Alegre, ou São Leopoldo, eu não lembro. Aí falaram assim, entrou um satanista na igreja. Ou um espírito, não tem um outro nome, né? Um espírito, como é que é? Projeção astral, né? E alguém falou que tinha... Lembra mais ou menos disso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre projeção astral. Não, ele vem e se projeta e estava na igreja. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já viram isso? Não? Já aconteceu comigo, já. É tudo, né? Quando você começa a entrar nesse mundo, quando você começa
a trabalhar com libertação constantemente, e com gente com dons, começa a vir gente de tudo que é lugar para conversar com você. Eu recebi uma época um pastor aqui do Alphaville, ele era pastor auxiliar, que ele estava com um grupo da igreja dele com muito problema espiritual, de possessão. Grupo da igreja, tá? Gente do louvor. E ele queria que eu fizesse libertação um por um. E eu aceitei o desafio, né? Depois o Bispo Hugo teve que me ajudar, né? Com cobertura, porque o negócio pegou. Né? Foi uma briga que foi feia. Inclusive, esse pastor auxiliar, depois ele abriu uma igreja aqui em Alphaville, ele se tornou até conhecido. Ele foi no Gugu, a igreja dele muito conhecida, coral muito famoso de pessoas que cantam, assim, sabe? Aquelas canções afro-americanas, muito bonito, né? Muito legal, assim, o impacto, né, da igreja. Mas, na época, ele era pastor auxiliar. E teve essa situação, tá? Porque os membros que estavam com ele vieram de um outro lugar, e esse lugar tinha pessoas envolvidas com o mundo espiritual que fazia esse tipo de movimento de sair do corpo, que chama de viagem astral, e tinha contato com entidades. E quando eu estava fazendo a libertação, esse passado com essas pessoas que saem do corpo, tal, que era o envolvimento desse grupo aí, né? Antes da igreja do que eu estou comentando, bom, enfim, eles vieram lá na igreja no momento da libertação. E começou uma saga aí nessa história, porque começou uma espécie de problema espiritual que depois a gente teve que orar muito para poder, vamos dizer assim, vencer essa batalha, né? O Bispo Hugo ajudou lá em cobertura de oração. Falar nisso, eu fui pregar nessa igreja, eu fui pregar lá. Eu estive lá pregando, um domingo. Vai ter um curso. Nós vamos ter um curso de batalha espiritual com o Bispo Robson, né? Vai ser um curso aberto, até vocês que estão nos ouvindo, você vai poder participar também. O Bispo Robson Rodovalho. Isso, Robson. Robson Rodovalho. Não sou eu não, tá? É o Bispo Rodovalho. Aí, tá. É que eu falo Robinson, né? Como o teu nome, aí eu falo Robson. E o Bispo Hugo também vai ser um dos professores desse curso, né? Ontem, na reunião, ele nos avisou. É interessante, quem gosta, quem quer aprender mais sobre esse tema, eu convido todos os pastores que estão nos ouvindo, né? O pastor Joãozinho, aí de Porto Alegre, Bispo João, ele contou, é inesquecível isso para mim, porque eu fiquei impressionado. Ele conhece o Bispo Robson desde a década de 70, né? E ele falou que o termo batalha espiritual, guerra espiritual, é do Bispo Robson, no Brasil, sabia? Falar de quebra de maldições, assim, com essa ênfase de batalha, foi ele. Ele falou assim, olha, eu não conheço outro antes do Bispo Robson que usava essa terminologia de batalha, de guerra, de quebra de maldições. Tanto quando ele começou a falar de quebra de maldições no início, ele não foi muito bem compreendido, né? Demorou um tempo a entender. Então, você que está nos ouvindo e gosta, né, desse ministério, tem uma veia ministerial, ou quer aprender mais, né, aproveita, depois a gente dá aqui o link de inscrição assim que sair e faça este curso, viu? Com a gente. E por que o crente passa por isso, cara? Por isso que é incrível. Lembra nós tivemos um retiro aqui em Gramado, o Kennedy, acho que era, não sei se o Kennedy lembra, né, que o Mário veio, lembra, Kennedy? Lembro. Rapaz, o que ficou de gente endemoniada no retiro, cara. Pessoal de Novo Hamburgo, lembra que tinha uma senhora de Novo Hamburgo, cara, que eu falei, ela ficou esquisita, na hora que ele falou, pode manifestar, rapaz, você acha que foi, olha, um número assim grande de gente, cara. Eu fiquei impressionado, cara. E gente que frequentava a igreja, né? Gente que estava dentro da igreja. É um fenômeno isso, né? Porque a gente acha que quem está na igreja, normalmente, a regra, né? A regra é que a pessoa não fique endemoniada, né? Mas tem sempre aquela exceção que a gente fica perplexo, né? Porque como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa situação do frequentador de igreja endemoniado? É aquilo que eu comentei isso ontem, né? Quando a pessoa tem uma prática de vida que ela acredita que não tem nada de errado, ela acha que aquilo é normal, todo mundo faz, e ela entra no âmbito da ação do mal, né?
Então, quando eu defino o que é certo e errado para a minha vida, eu posso estar praticando coisas muito erradas e achando que estou certo, porque todo mundo faz. E a pessoa está debaixo de maldição e ela pode frequentar uma igreja, ela pode participar de todos os rituais, de todos os momentos da igreja, e ela vai ser alvo das trevas, né? É interessante que Levítico, quando você vai estudar esse assunto a fundo, uma das características da maldição é que Deus entrega o amaldiçoado nas mãos do inimigo, né? Então é estranho isso, né? Você vê lá em Levíticos 23, quando Deus fala que vai entregar aquela pessoa nas mãos do inimigo. E se ela não se arrepender, as situações vão piorando, né? Levíticos 23 mostra uma ação gradativa das trevas para que a pessoa se arrependa, né? Então, eu sempre digo que a maldição é a misericórdia de Deus para ver se o crente volta, né? Ou se o homem se converte. Eu vejo assim. Mas não é, mas a questão é o fato de a pessoa ter uma área distorcida na sua vida. Por exemplo, esse dia a gente estava falando sobre pornografia, né? Que hoje é muito comum, né? Eu acho que o vício de pornografia, se a gente olhar para a igreja assim, se uma igreja tem 100 pessoas, pelas estatísticas, né, estatisticamente é provável que tenha umas 30 pessoas dessas 100 envolvidas com pornografia, segundo as estatísticas, né? Mesmo dentro da igreja. É qualquer pecado que leva a pessoa à possibilidade de sofrer uma possessão, ou tem que ser um pecado de ordem espiritual? Um vínculo com as trevas, né? Como o cara ficar viciado em filme de terror, por exemplo. Filme de terror eu acho um troço que vincula o cara com as trevas. Eu tenho essa convicção porque eu já tive uma experiência lá no S8 com uma pessoa que eu vi que ela teve um vínculo porque ela era ligada, ela via muito filme de terror, né? Claro que é uma experiência, aquilo que as pessoas chamam de experiência anedótica, né? Que não é uma experiência que você pode, não sei se você pode generalizar, né? Mas aquele caso específico. Então, você que vê filme de terror, né, saiba que isso é uma conexão com as trevas, né? Então, quando uma pessoa não tem esse vínculo espiritual, né? O pecado dela é um pecado carnal, assim, né? Ela pode ficar possessa? Eu entendo que para ficar possessa, precisa de um vínculo espiritual, sim. Eu também sou dessa opinião. Não são todos os pecados que vão abrir brechas para uma possessão. Agora, filmes de terror, eu entendo que tem pesquisa. Quem é o idealizador daquele filme, normalmente ele faz pesquisas, então ele pega antigas frases de invocação, trabalha com fatos mesmos do passado que invocam certas entidades e coloca no filme para dar aquele senso de realidade no filme. Só que o que ele não percebe, ou se é que, às vezes eu acho que é intencional, tá? Não dá para dizer se é intencional ou não, né? Se é só, vamos dizer assim, tá trabalhando mesmo o entretenimento ou se tem alguma outra questão. Mas, de qualquer maneira, pegando partes de coisas, de ritos, de rituais já feitos no passado, ele está invocando entidades e forças espirituais. Por isso que abre portas espirituais. Então tem muita coisa, o negócio pega. O Humberto, meu irmão mais velho, ele era muito viciado em filme e revista de terror. Ele lia muito, colecionava aquelas revistas e tinha um vínculo profundo com esse tipo de arte, né? Vamos dizer assim, né? Essa arte dark, né? Negra, né? De trevas. Né? E quando ele se converteu, ele teve que renunciar e tudo essas coisas, né? Mas ele fala que ele sonhava com essas coisas, assim, de uma forma tenebrosa, ele tinha pesadelos terríveis por conta desse vínculo, né? Foi um troço que assombrou ele um tempo. Então, eu sempre, eu nunca mais vi filme de terror depois que eu me converti. Não vi Drácula, não vi nada disso.
E eu lembro que quando criança, lembra quando a gente ia ver Drácula lá em Porto Murtinho, a gente voltava aterrorizado. Troço tenebroso, né? Deus me livre e guarde. Nunca mais vi também. E era aqueles filmezinhos vagabundo, mas Teve uma época, teve um filme, eu não vou lembrar o nome agora, no Japão, no Oriente, né? As crianças, era um filme de terror, as crianças ficaram endemoniadas no cinema, no lançamento do filme, sabia? Ficam. Os demônios realmente, porque muitas daquelas cenas de terror, a inspiração é toda diabólica. A inspiração daquilo ali não pode ser natural, né? E é muito real. Então, ele sai da televisão e entra no corpo. Ele só precisa de uma porta para entrar, né? E entra na mente, entrou na mente, vai tomar conta do corpo. Então, os pais, a gente tem que vigiar. Antes eram só os filmes, né? Hoje é mais difícil a gente, porque você, no celular, né, vem muitas cenas de filmes de terror. As crianças podem estar assistindo sem os pais perceberem, né? Então, isso tem que se tomar muita atenção, porque realmente é uma maneira que o mundo espiritual usa para incorporar. Os demônios precisam incorporar. Eles precisam de um corpo, né? Tem um nível de demônios que eles querem incorporar realmente. Então, nesses lugares que tem essas manifestações, é feito todo um movimento para incorporação, né? Então, eles querem continuar, eles querem voltar a habitar dentro de um corpo, né? E para eles é a glória entrar no corpo de uma pessoa, porque ali ele está humilhando Deus, o nosso Deus. Então, eles querem usar alguém, ele quer usar a voz, a fala, usar o corpo. Vê aquelas pessoas que, quando estão possessas, elas bebem garrafas de cachaça, né? Tem uma até famosa aí, né? E depois, quando termina, ela está sóbria. Já viram esses relatos? Né? A pessoa bebeu, fumou cachimbo e várias coisas, e sai, daqui a pouco aí é feito a entidade sai, na verdade não sai, né? Na verdade ela se afasta, né? E a pessoa fica sóbria. Então fica claro que quando a pessoa está debaixo dessas influências, ela faz coisas que ela não faria sã, normal, natural. Agora seria bom falar, para tranquilizar o pessoal, afinal a gente só volta na segunda-feira, né? Quais são as medidas de proteção, né? O que a pessoa precisa fazer para estar protegida, né? Começando aí pelo Robson, né? Aprenda a orar a oração do Pai Nosso todo dia. Livra-nos do mal. Primeiro é reconhecer que existe mesmo o mal, né? E aí, não ignorar. As pessoas ignoram completamente. E aí, a questão de ignorar permite certas circunstâncias. Não ore. Se você tem alguma impressão no coração, até mesmo quando passa algum pensamento na mente, puxa vida, nem lembrava mais de fulano, mas passou aqui na minha mente. De repente é Deus também te dando uma direção para orar por aquela pessoa, pedindo protege, guarda, abençoa, envia um anjo para estar com ela, meu Senhor, cuida dela. Eu entendo que a gente tem que ter essa sensibilidade. Outra coisa, igreja, vai para a igreja, né? Na unidade dos irmãos. Tem coisas que só na unidade mesmo que a coisa muda, né? A gente precisa da oração dos outros também, né? Orai uns pelos outros, diz a palavra, isso é importante, né? Arrependimento também protege. Se você percebe que tem alguma coisa errada na vida, deixa o pecado, deixa aquilo que está errado, arrepende, isso é uma grande proteção, não tem ideia, não tem a dúvida disso. E proclame a bênção. Essa questão da igreja, né? Que o Salmo 27, Davi fala, né? Quando os meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, né? Ele diz, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, né? Ainda que um exército me cercaram, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
E aí diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quer dizer, o Salmo mostra aqui que você estar na casa de Deus, né, morar na casa de Deus, significa você estar sempre na casa de Deus, você está oculto do mal. Aquilo te esconde do mal, né? Te esconde do maligno, né? Pelo que diz o Salmo 27, né? De uma forma muito clara. Aliás, pode falar algo. A Bíblia fala que nós resistimos às trevas pela fé, resistiu firmes na fé, né? Por isso que eu sempre enfatizo aos membros da igreja, né, que para você ter fé, você precisa ter um conjunto, um pacote na tua vida, né? Que é uma vida de oração e leitura bíblica, uma vida em companhia de quem tem fé, para você não esmorecer na fé, daí a igreja é fundamental, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, e a palavra ela não é só ouvida quando você lê a palavra é ouvida quando você está no ambiente profético da igreja, o lugar onde o pastor está ministrando uma palavra, né? Ali você ora, ali você busca a Deus, você adora com os irmãos. Esse ambiente gera uma confiança interna, uma segurança interna. O que vem a ser a fé? Fé é uma maneira de pensar a vida, uma maneira de entender as circunstâncias que rodeiam, né? Então, essa convicção toma conta do coração. E é isso que vai gerar autoridade espiritual para resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Porque se não houver resistência, não é mesmo? O inimigo não foge. E a fé é o instrumento que resiste ao diabo, né? Pela oração, pela declaração. Está acabando nosso tempo já de novo. Eu tenho falado aqui direto, né? Eu tenho falado que é o nosso mantra, com o perdão da palavra aí de quem vai se chocar, né? Nosso mantra aqui é: fica firme na oração, firme na leitura da palavra e firme na igreja. Fica firme, né? Eu até acrescentaria com um jejum de quando em quando, né? Jejuar é muito importante nessa batalha espiritual, né? Jejuar, nós temos o hábito do jejum nas quartas-feiras, né? Na Sara Nossa Terra, e é um hábito saudável, né? Porque jejuar é muito importante. Você estar em jejum de quando em quando, se possível. Eu lembro que desde que nós nos convertemos, né, a gente tinha o hábito do jejum uma vez por mês, né? Lá na SU, a gente já começava a caminhada, tinha que jejuar uma vez por mês, né? Então, jejuar uma vez por semana, jejuar quinzenalmente, e ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, né? São disciplinas que permitem que a graça de Deus toque em nós, né? São meios de graça, né? As disciplinas espirituais são meios de graça. Amém. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, né? É um salmo, e nós cantávamos esse louvor. Salmo 18. Esse é o salmo do Messias batalhando com os demônios na cruz, sabia? Muitos intérpretes veem assim. A batalha de Jesus. Está em Samuel, né? Davi fala isso em Samuel, né? Isso é repetido, esse salmo repete lá em Samuel, né? Eu gosto da igreja que persegue, não a igreja que é perseguida, né? Na verdade, os demônios têm medo de nós. Eles sabem que ele tem medo de um crente que conhece a palavra, né? O que dá autoridade é o conhecimento que você tem, a revelação da palavra de Deus e a tua comunhão com a igreja. Isso dá toda a autoridade. Só que parece que os crentes não entendem, não conhecem a autoridade que tem. Na verdade, nós é que os perseguimos. A oração de um justo tem muito poder em seus efeitos, né? Faltou talvez a gente fale um pouco mais dessa outra parte, né? Do poder sobrenatural da oração, da igreja, né? Porque eles têm medo de nós, né? Eu creio que eles ficaram apavorados com esse programa dessa semana, porque nós estamos ensinando que a igreja é que bate, a igreja não é que apanha, né? Eles é que... Só lembrando que segunda-feira o Mário vai estar aí ou não? O que ele falou? Ele não confirmou ainda, tá? Porque aí a gente podia segunda-feira colocar... Não, ele falou que... Ontem ele confirmou segunda-feira. Isso, perdão,
segunda-feira nós vamos tratar desse tema e das armas, né? Que nós vamos usar nessa batalha. Isso. Um grande abraço aí, bom final de semana para todos, né? Bom culto a todos. Casa de Deus seja revestido. Domingo é dia de culto. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas